Olá, professores, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o plano de melhoria da convivência digital e sobre o plano de melhoria do cyberbullying. Como vocês sabem, no final de 2019, os alunos preencheram um questionário sobre o clima escolar e neste questionário eles responderam o que eles viam do clima escolar em diferentes aspectos. O resultado saiu, tá? Porém, só de alguns aspectos, e somando o resultado desse questionário mais o Placon, nós teríamos que estar realizando o MMCE, que é o método de melhoria, né, da convivência escolar. Mas, com essa pandemia, a Secretaria teve uma mudança de estratégia e esse plano de melhoria da convivência escolar vai ficar para um momento presencial. Nesse momento que nós não estamos de forma presencial com os nossos alunos, nós teremos dois planos menores, que é o de convivência digital e o do cyberbullying, tá? Então, hoje a gente vai abordar um pouco mais esses dois planos para que a gente possa entender e começar a executar isso aí dentro dos nossos grupos de WhatsApp. Acho que o primeiro entendimento é o do porquê que esses grupos, né, de WhatsApp foram criados. Eles foram criados como meio de a gente ter comunicação, em termos de interação com o nosso aluno, para que a gente possa gerar aprendizagem, né? E essas interações, elas têm que ser balizadas por um item muito importante, que é o respeito, tá? Então, se não há respeito, eu vejo que a convivência digital ela vai ficar muito difícil. Sabemos também que com essa mudança repentina, tanto os professores quanto os alunos, eles têm dificuldade em entender como são essas condutas e esse vídeo tem essa finalidade nesse momento, tá certo? Então, assim, como regra geral, sempre respeito à colocação, respeito à diferença, respeito à diversidade de pensamento. O professor, sim, tem um papel muito importante, porque da forma como ele vai interagir com os alunos, ele também se mostra como uma figura de exemplo em relação às interações. Então, procurar sempre valorizar a participação, buscar sempre valorizar, né, a contribuição, a colocação, a dúvida, mesmo que essa colocação não esteja correta. Vale para você a tentativa de fazer, agradecer, fazer essa correção, colocar o conceito certo, mas valorizar a participação, tá certo? Sempre de forma respeitosa. E agora, para que a gente possa tentar entender como são essas regras nesses ambientes, eu trouxe um vídeo para vocês sobre as netiquetas. As netiquetas são regras de etiquetas dentro, né, da internet. E cada pontinho que vai ser abordado ali será um pontinho que teremos que trabalhar dentro dos nossos grupos para que a gente possa ter essa melhoria na convivência digital, tá? Findando isso daí, nós vamos para o próximo tema, que é o cyberbullying. Netiqueta FGV. Você já ouviu falar em netiqueta? É uma palavra nova que nasceu da necessidade de adotarmos determinados padrões de atitude quando interagimos em ambientes virtuais. Por isso, uniram-se as palavras net e etiqueta. Netiqueta. A netiqueta é um conjunto de boas maneiras, mas é também um conjunto de códigos que envolve as ações realizadas online. Para que a interação nesse nosso ambiente alcance excelentes níveis de qualidade, vale a pena termos nosso próprio conjunto de boas práticas. Utilize a forma de escrita comum, combinando letras maiúsculas e minúsculas. Lembre-se que escrever só com maiúsculas na internet significa gritar.
Se precisar enfatizar frases e palavras, opte pelo negrito ou pelo sublinhado. Use emoticons, mas não exagere. Se houver muitos na mensagem, pode ficar poluída. Use cores frias, não cansa e sem tom de alarme. Alguns exemplos de emoticons. Sobre a escrita. Na criação dos tópicos, utilize títulos que descrevem de forma direta o assunto abordado, com frases curtas e objetivas. Seu interlocutor vai ter mais agilidade na leitura e na interação. Releia o que escrever. Verifique questões de estruturação de texto. Certifique que seu tom ficou adequado. Se precisar escrever um texto muito grande, utilize tópicos. A leitura fica mais fluida. Utilize com parcimônia o texto em caixa alta. Devem ser utilizados para destacar uma palavra, trecho de uma frase importante ou organizador visual para diferenciar um título do cabeçalho. Não utilize demasiadamente siglas e acrônimos. As discussões são abertas, sequenciais. É necessário que o conteúdo seja compreendido por todos. É importante ler com atenção o que foi abordado, evitar perguntas e colocações repetitivas, a não ser que algum tema não tenha sido esclarecido. Todos devem acompanhar o andamento dos debates. Faça referência a que comentário você está respondendo. Indique quem disse o quê, trazendo o texto para o início do seu comentário. Paciência quando estiver esperando uma resposta. Cada um tem seu ritmo. Devemos respeitar características individuais. Respeite opiniões de outros alunos. A internet é um espaço aberto e com a participação de pessoas diversas. Saiba que nem todos têm as mesmas opiniões. Com pessoas de outras regiões, evite gírias ou expressões regionais. Em outras regiões, talvez ela não tenha o mesmo significado. Caso se desentenda com alguém, não envie mensagens agressivas de forma pública. Se precisar, contate diretamente a pessoa. Ao responder a mensagem de outro aluno, atenha seus comentários sempre às ideias, não à pessoa. Cuidado com o humor. Pode ser visto como crítica, já que é passível de interpretações. Cuidado para a mensagem não ter tom pessoal. Não compartilhe questões dessa ordem. Não publique conteúdos com assuntos controversos ou polêmicos. Não envie mensagens com conteúdos comerciais ou qualquer tipo de spam. Ao anexar um arquivo a uma mensagem, o destinatário pode não ser bem sucedido na abertura do arquivo. Atenção para formatos, extensões e tamanho do arquivo enviado. Não compartilhe materiais protegidos por direitos autorais. Os alunos serão responsabilizados. Então aí, ó, fica a dica de alguns pontos para que a gente possa trabalhar dentro dos grupos de WhatsApp para que possa melhorar essa convivência digital. Quando essa convivência digital não é respeitosa e as interações elas são mais conflituosas, a gente tem o risco de se deparar com o cyberbullying. O cyberbullying tem o mesmo conceito do bullying, que é a intimidação sistemática, por meio de violência física e psicológica, sempre levando em comparação que tem alguém mais forte e alguém mais fraco, alguém com algum tipo de vantagem, não necessariamente física, que use dessa vantagem para poder causar sofrimento para o outro. Cabe aqui a gente trazer que no documento Organização das Aulas Mediadas por Tecnologia, ele traz uma observação, um quadrinho, onde ele fala para que a gente se atente a esses casos de cyberbullying, tá? Ele também compartilha lá que nesses ambientes virtuais que não se dê informações pessoais e documentos, que não compartilhe essas informações mais pessoais, tá? Então, enfim, vamos começar o tópico 2, que é o cyberbullying, e após conceituarmos ele, eu vou trazer um vídeo da Unicef que mostra um pouco desse cyberbullying, e qual é a sensação que é gerado no outro.
Então aí está o vídeo da Unicef, né? E a gente vê quanto sofrimento gera esse tipo de atitude, tá? Só para lembrar que nós temos desde 2015, exatamente dia 6 de novembro de 2015, a lei que combate, né, que combate o bullying. Na verdade, a lei ela é 13.185, e ela institui o programa de combate à intimidação sistemática, o que a gente está chamando de bullying aqui. Para explorar um pouco mais sobre o cyberbullying, eu vou trazer um vídeo de uma advogada que explora vários temas, né? E principalmente o tema que toda ação de desrespeito, né, que eu tenho, e que essa ação de desrespeito ela vai se tornando sistemática, e que é caracterizado como bullying, ela tem uma responsabilização depois. A gente, geralmente, o agressor do cyberbullying, ele aproveita o anonimato, o ambiente virtual, que o camufla, e ele faz esse tipo de ação, né? E ela vem trazendo tanto as consequências, como também o tamanho do dano que o cyberbullying traz, justamente porque nós não conseguimos, uma vez colocado isso na internet, limpar totalmente é impossível. Então talvez seja um dano que a pessoa vai levar para o resto da vida, tá? Vamos prestar atenção nesse vídeo. Anteriormente, havia uma discussão no Brasil sobre o que poderia ser considerado bullying. Fato é que no dia 6 de novembro de 2015 foi promulgado um projeto de convenção para o combate ao bullying no Brasil, e agora a gente tem uma definição legal no país sobre o que é bullying. Basicamente qualquer violência, qualquer agressão verbal ou física que aconteça de forma reiterada, repetida e sistemática. Ou seja, a gente está falando de uma perseguição a uma determinada pessoa, não é um fato isolado. O cyberbullying são essas mesmas ameaças e ofensas, só que através da internet, pelo meio virtual. E aí a potencialidade lesiva dessa conduta é infinitamente maior. Porque uma criança xingando a outra no pátio de um colégio tem uma repercussão. Quando isso vai para a internet, fica disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana para qualquer pessoa do mundo inteiro. Então a repercussão é muito maior quando ela acontece pelos meios virtuais. Primeiro, a gente tem um problema da vítima não conseguir limpar o conteúdo da internet, né? Eu costumo dizer que o que se posta na internet é como a gente pegasse um punhadinho de areia e jogasse aí ao vento. Um ou outro grão de areia a gente consegue pegar, todos eles não. É impossível tirar tudo 100% do ar. O segundo ponto é que isso gera um histórico para a pessoa, né? Hoje em dia a gente sabe que qualquer profissional que você vai contratar, ou um emprego que você vai procurar, a primeira coisa que se faz é o famoso dar um Google, né? Virou até um verbo, googar virou um verbo. E aí se torna complicado porque você encontra todo o histórico daquela pessoa que eventualmente foi vítima de uma situação e pode realmente até gerar alguma repercussão na vida profissional, não só pessoal. Quando
pai percebe que o filho está sendo vitimado por uma conduta de cyberbullying, e pelo contrário também, quando ele percebe que o filho é o agressor nesse caso, né? Às vezes muitos pais tentam renegar, mas fato é que só existe bullying porque tem alguém que é o agressor. É importante que ele procure de plano a escola. No caso dos pais que percebem que os filhos são agressores, é muito importante que haja uma conversa também em relação a valores. E o que a gente percebe muito, e eu frequento muito escolas, palestrando para a criançada, que muitas vezes o exemplo vem de casa. Hoje nós vemos uma discussão política no país em que as pessoas se colocam em lados completamente opostos e se tornam inimigas. Então não há mais uma discussão de ideias, uma discussão de ofensas. Então é importante ter uma reflexão de valores, mas não só em relação às crianças, mas em relação aos pais também. Muitas das situações a gente percebe que a criança ela reproduz na internet aquilo que ela vê em casa. Os pais respondem pelos atos dos filhos até os 18 anos de idade. Então, a princípio, se houver um tipo de indenização, quem vai arcar com isso são os pais. As pessoas têm essa falsa sensação de privacidade, mas elas se esquecem que, primeiro, tudo que está no meio eletrônico pode gerar prova no mundo real. Eu tenho inúmeros processos em que as provas saíram de uma conversa de WhatsApp. Você está interagindo com outras pessoas e esses conteúdos eletrônicos estão sendo multiplicados em vários equipamentos que podem gerar prova. Um outro ponto importante é que já existe no país, inclusive, casos em que há ordem judicial para que o WhatsApp entregue o conteúdo das mensagens. Portanto, o uso dessas comunicações, esses aplicativos que permitem uma comunicação de troca de mensagens instantâneas, não significa dizer que a pessoa está completamente protegida, né? Privacidade é um direito que também pode ser relativizado pela justiça caso você utilize de uma forma a ofender alguém. São muitos os casos em que os pais, na tentativa de defender os filhos na internet, também acabam se tornando agressores, né? E acabam eles próprios praticando a conduta do cyberbullying. Muitas situações que deveriam ser resolvidas com a proteção do menor de idade, quando se expõe isso na internet ou nos grupos de aplicativos, a repercussão se torna infinitamente maior. O que eu sempre recomendo é a discrição, né? Assuntos sérios a gente não resolve por meio de redes sociais ou por meio de aplicações. Existem meios de comunicação efetivos e disponibilizados. Por exemplo, se há uma necessidade de uma comunicação com a escola, o pai tem que procurar a escola. Não é uma aplicação de WhatsApp de um terceiro que vai servir como plataforma para essa comunicação. Isso é uma ferramenta acessória. A ferramenta principal tem que ser esse contato direto com as escolas. Todas as escolas têm canais de comunicação oficial com os pais. Então é importante que se respeite esses canais de comunicação. O uso da tecnologia, ele veio para mudar o jeito que a gente vive e mais, fazer com que a gente viva de um jeito melhor, né? Pais, por exemplo, que criam comunidades no Facebook para troca de material didático, né? O filho vai para o próximo ano e para não descartar aquele livro, ele faz uma troca de material didático. Troca de uniformes, às vezes o pai vai se mudar, comprou um uniforme para o filho, vai mudar para outra cidade. Tem que se organizar no WhatsApp para dar carona para um filho, para escolher como que a gente vai fazer a festinha de final de ano. Tudo isso pode ser maravilhoso, otimiza a vida das pessoas, facilita a comunicação, aproxima as pessoas. A questão mesmo é o uso com responsabilidade. Então, pessoal, então, a partir de agora que a gente deu uma entendida no cyberbullying, nas suas consequências, que tem consequências, que tem como rastrear, a gente pensa que a gente está imune a tudo isso, porque a gente está atrás da tela de um celular, de um computador, mas não é bem assim, né? E isso tem que ser explicado para os alunos também. E a partir de agora, então, consegui identificar, ou alguém me trouxe um problema sobre cyberbullying. O que eu faço? Tá? Então, eu vou utilizar de um slide para a gente poder estar conversando aí. Aí, pessoal, olha, então, esse aqui é um slide onde traz o que é o cyberbullying, é uma violência utilizando como ferramenta a tecnologia. E o que eu faço? Então, a primeira coisa é não ficar em silêncio. Se você for vítima disso, você não pode ficar em silêncio.
tá? Ninguém deve ser ofendido, né? Todos devem ser respeitados. Se está sendo vítima, não sofra em silêncio, peça ajuda. Procure um professor ou seus pais assim que receber algum tipo de conteúdo ofensivo. Mesmo sendo apenas pela internet, é possível encontrar o responsável pela violência. Então fica aqui, olha, o silêncio não é uma opção. Justamente por quê? Porque ao denunciar, ao falar ou trazer à tona, pode servir como exemplo para outras pessoas. O que você deve fazer? Então, assim, se o aluno estiver sendo ofendido, ele deve guardar as provas, tá? Não é responder às ofensas, nem, né, se rebaixar o nível, porém, guarde as provas, as fotos, as mensagens, os comentários, os vídeos, tá? Se for pelo celular, anote o número, né, da pessoa, se possível, do WhatsApp, tirar print das telas, tá? O que mais eu posso fazer? Se for o grupo conhecidos da escola, busque a direção com seus pais, isso é uma prevenção. A escola pode fazer uma roda de conversa com os alunos, pais, mediar o conflito. Os casos concretos podem servir de mobilização para a prevenção de outros casos, mediar o conflito para evitar novas situações de judicialização. Os pais ou responsáveis podem ser responsabilizados pelas agressões dos filhos, tá? E se você quiser um canal de orientação, tem aí o www.canaldeajuda.org.br. Opa! E receber orientação, tá? Aí, o último, assim, caso você tenha cometido um cyberbullying, mostre ser de confiança e educado. Peça desculpa. Reconheça o erro e assuma a responsabilidade. Peça ajuda aos seus pais e escola para resolver a situação com diálogo e respeito. Pessoal, é isso daí, ó. Então eu espero com essa formação ter abordado os temas de convivência digital, cyberbullying, ter esclarecido um pouco mais para vocês sobre esses dois temas e já dar um encaminhamento para as ações que vão vir depois, que são as ações do plano de melhoria. Tá certo? Qualquer coisa estou à disposição. Valeu, obrigado!